Congresso Nacional, o que é o Congresso Nacional? O Congresso Nacional, não sei para que serve. Ele legisla. Ele legisla para quê? Não sei. Porque em 2019, teve lá o pacote anticrime. Lembra do pacote anticrime? Que falou, agora temos a lei anticrime. E virou a lei pró-criminoso. Porque a lei de 2019, ela só traz, né, garantias e oportunidades e tecnicidades para facilitar a soltura do preso. Só, mas nada. Estabelece a cadeia de custódia, que não foi respeitada em absolutamente nada no 8 de janeiro. Estabelece fala lá, firmemente, pormenorizadamente, da audiência de custódia, quando tem prisão em flagrante, também não foi respeitado. Ou seja, a lei de 2019, até hoje eu só vi ela soltar traficante. Mas ninguém, traficantão, não é traficantinho, é traficantão. Mas esta lei, ela tinha o chamado juízo de garantia. Né? Juízo de garantia. O que era o juízo de garantia? Era um juiz que ia cuidar da fase de investigação criminal. Ou seja, o juiz que recebesse esse processo, por exemplo, senhores, está tendo a investigação do 11 de janeiro, do 8 de janeiro. Me misturei com o 8 do 11 de setembro, olha que loucura. Para que o juiz que vai julgar não se contamine com esse corre-corre da produção das provas, para que ele não tome lado, esse juiz vai ser aquele juiz que vai falar, olha, pode quebrar o sigilo, pode fazer prisão preventiva, solta, relaxa a prisão, né? Pode quebrar o sigilo telefônico, sigilo bancário, autorizo a quebra do sigilo telemático, autorizo busca e apreensão. Ele é aquele juiz que vai checar se a investigação criminal está tudo em ordem e dar as autorizações, conferir os mandados, tá? Aí depois, finda a investigação, esse processo, o Ministério Público vai olhar, vai ver se requisita mais coisa, se falta alguma coisa, se ele está satisfeito, se ele não está satisfeito, aí ele vai denunciar. Aí, quando isso, se a denúncia for aceita, quem vai julgar vai ser um outro juiz que não o juiz de garantia. Vai ser um juiz que não teve contato ainda com a dinâmica dos autos. O que aconteceu? O STF falou, não, vamos suspender isso aí. Por quê? Porque é inconstitucional? Não. Por quê? Porque é inconstitucional? Não. Por que é inconstitucional? Não. Porque o que eu penso, Dani, é que o STF ele pode dizer o que é inconstitucional ou não. Sim. Mas ele suspendeu por razões outras. Não tem dinâmica para aplicar isso aí. Bom, Pavi, eu acho que vocês, juristas, podem esclarecer melhor todo esse problema, não é mais um problema que o STF vem a criar em nosso sistema, não é? Eu acredito que não há como mais continuar dessa forma, especialmente o próprio Senado, não é simplesmente deixando ou fingindo que não está acontecendo nada. Eu imagino que o tema que estava sendo debatido agora há pouco com relação à descriminalização das drogas possa ser um estopim, não é, mais forte, com pressão popular, para colocar um limite real de atuação do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, apesar do Supremo realizar essas várias vezes, né, uma imposição ou até mesmo, na verdade, colocar ações que deveriam ser de outros poderes, pode ser que este elemento pontual, não é, seja, como eu já disse, o estopim para que o próprio Senado venha a atuar com mais força, não é, e uma maior legitimidade também, para não dizer, isso aqui é ato antidemocrático ou não é, ou qualquer outro tipo, não é, de desculpas que podem ser colocadas ali para impedir
que, na verdade, a gente tenha não seria uma acomodação, não é? Mas para que cada poder fique dentro das suas devidas atribuições. Cada poder... Agora, Nicolau, o Capes, ele falou aqui, né, do Fux, da batalha que ele está fazendo, né, pelo respeito à coisa julgada, né, que ele achou um absurdo, e ele foi o ministro que saiu por aí e falou, não se pode ferir a coisa julgada. Agora, o Fux, aqui no caso do juiz de garantias, ele não respeitou a coisa legislada. Sim, e há outras questões, né, porque quando essa lei foi aprovada pelo Congresso e pelo Senado, passou pela Comissão de Justiça, né? Quando essas questões deveriam ter sido debatidas ao lado de juristas para ver qual que era a viabilidade, né, das ações do juiz de garantias. Agora, por que isso não foi feito, né? Por que não foi, de repente, chamado membros do STF para discutir isso junto dentro da comissão, né? Porque depois de aprovado, anos depois, o próprio STF tem uma percepção, né, de revogação e de análise da inconstitucionalidade do juiz de garantias, né? Então, acho que essas questões, talvez o pessoal aqui do direito, os juristas possam responder melhor, ou de repente, simplesmente o Congresso aprovou para fazer marketing para a população, dizendo que temos uma nova lei, sem ter pensado muito bem no seu conteúdo e na sua aplicabilidade. Eu tenho essa sensação, né? Ou seja, são as famosas ações para inglês ver, né? Ou seja, expõe para a população, enfim, medidas que deveriam promover avanços, né, na justiça, mas a sua aplicabilidade se vê quase impossível de ser executada. Capes, por que o Fux fez isso? Na verdade, a liminar do Fux, a liminar foi concedida pelo Fux, a meu ver, corretamente. Vou te explicar. Foi uma ADIM proposta pela Associação dos Juízes Federais, Associação dos Magistrados do Brasil, brasileiros. Então, a AMB e a JUF ingressaram com essa ação, outros partidos também, inclusive o Podemos. Bom, essa liminar foi dada justamente por causa do que o Paulo falou. Não dá para você aprovar uma medida como essa e querer implementá-la em todo o país de uma hora para outra. Agora, já passou tempo, já houve tempo suficiente para a adaptação da estrutura do Poder Judiciário. Aqui em São Paulo, nós temos na capital o DIPO, que toma essas medidas e decreta. Agora, imagine o seguinte, vamos perguntar aqui para o Paulo, o Felipe Monteiro, pronto. Um juiz decreta uma prisão preventiva. Esteja preso. Mantém essa prisão preventiva durante todo o curso do processo. Esteja mantido, tomando no curso. Hora que ele vai dar a decisão, ele percebe que a prova, embora fosse indiciária, tivesse indícios e ele achou necessário prender, ele viu que a prova não é suficiente para condenar. Está naquela que chama bola dividida. Ele está em dúvida. Ele vai absolver, sendo que ele presidiu a investigação, sendo que ele determinou os atos. Deveria, diz o Felipe Monteiro, mas não é assim que ocorre na psicologia, no subconsciente humano. Não é isso que forma esse negócio de dizer que o juiz aplica a vontade concreta da lei ao caso, a vontade da lei ao caso concreto, não existe. O juiz decide de acordo com as suas convicções, muitas vezes formadas antes do processo. Capei. É assim que se opera no dia. Isso é falta de caráter. Então, é preciso, não, isso não é falta de caráter. Eu não quero lhe fazer uma tem uma pergunta, dúvida aqui. Para quem é... Vocês estão combinando. Uma agressividade, Capeta. Não, mas não, deixa a Dani perguntar pro Capeta. Espera aí. Deixa a Dani perguntar. Mas para quem é leigo conseguir aqui entender, tá? Porque aqui seria o quê? A separação, não é, de quem tem ali as provas, vai analisar e quem julga, ok? Sim. Agora, pergunta realmente de quem não entende, tá? Mas quem julga, ao final, não vai ter que analisar essas provas? Como fica isso? Qual é a importância dessa separação? O juiz de garantias é aquele que, pela lei, atua até o momento do recebimento da denúncia. Como o Pavinato explicou, quer dizer, é feita a investigação, conclui-se a investigação, vai para o Ministério Público, o Ministério pode requerer o arquivamento daquela investigação ou ele pode processar o sujeito. Perfeito. Se ele quer processar, ele oferece a denúncia. A partir do momento em que a denúncia é recebida, cessa a participação daquele juiz. Tá. Inicia-se um outro juiz. O juiz que presidiu a instrução é o juiz de garantias. Perfeito. Qual é o objetivo disso? Garantir o princípio da ampla defesa, garantir a imparcialidade do juiz, garantir a inércia do judiciário. Nós estamos vendo cada vez mais, isso na primeira instância, segunda instância, juízes presidindo investigações, participando ativamente da produção da prova, decretando medidas restritivas. E depois ele vai julgar. Aí ele vai julgar. E como você disse, psicologicamente ele já vai... Mas isso
Olha, você pode... só existe na sua subjacência. Você pode levantar. Você bonitão. acha que... O juiz... O que é o juiz? É um ser humano que fez uma faculdade de Direito, prestou um concurso dificílimo, exerce a magistratura. Ele é um ser humano. Claro. Ele está sujeito às mesmas influências psicológicas que qualquer um, por melhor que seja a escola da magistratura. Os nossos juízes são excelentes. Sim. São trabalhadores, são, na sua gigantesca maioria, pessoas corretíssimas. Mas não há como negar a influência psicológica de quem mantém alguém preso ou mantém medidas restritivas. Ele vai absolver. É como se ele estivesse se condenando. Claro. Poxa, eu mantive preso alguém inocente. Mas, Capês, o exemplo é o seguinte, você Sim, é pesado. Por isso que é importante fazer isso. Ele viu o quê? Vou te ouvir, é o seguinte. Vou te ouvir, calma. O juiz, no curso da investigação, vê que a pessoa é inocente, tem que absolver. Certo. Ponto. Isso eu concordo também. É isso. Tem que absolver. Promotor, que está também ali no dia a dia, ali, Certo. participando da investigação, tal, antes de propor a denúncia, tal, vê que o cara é inocente, absolve. Concordo Ok. também. No curso da denúncia, denunciou o promotor, viu que o cara é inocente depois, pede absolvição. Concordo. Isso que tem que ser levado em consideração, a justiça. A justiça tem que Mas ser... qual é o mal do O juiz? Ministério Público é parte. Tô falando do juiz. A República é parte. O juiz é parte. Ele pediu... No teu caso específico, porque você colocou lá, o juiz fez a prisão preventiva do acusado. Perfeito? Aí, depois de um tempo, ele fala, poxa, não tem prova aqui suficiente para prender esse cara. Então, eu vou dar a decisão aqui para continuar ele preso, para condenar ele, porque eu não quero ficar com isso nas minhas costas. Isso está errado. Fez uma pergunta. O juiz ele tem que analisar as provas do processo. Deixa eu só dizer uma coisa antes de você responder, Capês. Porque eu tinha acabado de ouvir aqui que o seguinte... que o juiz e o Ministério Público muitas vezes não são capazes de diferenciar o traficante do usuário. Agora ele tem esta magnanimidade de reconhecer... Então, você precisa Não, são casos diferentes. No caso concreto... sempre é diferente. Poxa, você está colocando... Precisa o Supremo Tribunal Federal dizer para cada juiz como ele deve interpretar a situação concreta do traficante do usuário. E agora o juiz não sabe... Desculpa, eu não estou falando... Nesse caso que eu coloquei aqui, o Capês colocou... Agora vamos lá, então. Se fosse um juiz de garantia que tivesse feito a prisão desse cara que estava preso como traficante sendo usuário, poderia ter sido diferente a decisão se o juiz fosse outro? Poderia. Veja bem, nós estamos, a diferença aqui é que nós estamos discutindo sistemas. Sim, exato. Não é o plano ideal, é o sistema, um sistema objetivo. Um sistema em que o juiz que decreta medidas restritivas como prisão não seja o mesmo juiz que vai decidir culpado ou inocente, é um sistema mais aperfeiçoado. Claro que é bom. É mais aperfeiçoado do que o sistema em que o juiz decreta a prisão, mantém a prisão até o fim e tem que decidir. Quem participa da investigação compromete-se, eu estou transcrevendo livros de doutrina, quem participa da investigação compromete-se psicologicamente com a eficácia do resultado dessa investigação. Não é que a pessoa é boa ou má, que a pessoa é ruim ou não. Esse é um comprometimento psicológico, ocorre com todos. Agora, o Capês, deixa eu perguntar uma coisa. Quando o Ministério Público promove a investigação, no caso de um inquérito civil, não teria que existir um promotor de garantias também? Não, porque o Ministério Público é parte. É claro, o poder do inquérito civil é enorme, porque no inquérito policial é o delegado de polícia... não pode mandar prender nem soltar. No inquérito policial, a autoridade policial que preside a investigação. Mas o Ministério Público, o Supremo entendeu, pode presidir PICs, que são os procedimentos investigatórios criminais. Então, no inquérito civil também ele investiga e ele mesmo entra com a ação. É um poder enorme, mas ele tem ali o juiz para moderar, o juiz para fazer o controle desses abusos. O juiz é a última garantia do cidadão. O MP é parte, ele está no confronto. Por mais que seja parte imparcial, se ele não se convence que a pessoa é culpada, ele pede absolvição, mas ele está numa posição de parte. E o juiz não. O juiz não pode ser parcial em hipótese alguma. E ele tem que se afastar, o juiz que vai julgar a causa tem que se afastar o máximo possível do contato com a investigação e a produção da prova. Você tem que olhar depois. Imagina o seguinte, um juiz participa da operação lá no Guarujá, junto com os policiais militares. Ele está dentro, está acompanhando. Sim. Depois ele vai julgar. Ele é testemunha ou é juiz? Ele participou da investigação ou é juiz? Então, um requisito, um pressuposto para a imparcialidade é a inércia. Muito bem. Olha, uma coisa importante também é que agora são 15 horas.
Muito bom. Pavinato, só para destacar aqui, claro, essa discussão ela se iniciou por conta da Lava Jato. Né? Exatamente. Por conta do problema que foi o Moro, perfeitamente, que conduziu a investigação, perfeitamente, e também decidiu sobre todas as pessoas que estavam lá. Exatamente. Né? É verdade. Então, exatamente sobre então, para você ver a importância. Chegou no STF a discussão que o Moro é imparcial, né? Por quê? Porque ele conduzia também, além de todas as discussões envolvendo a situação do Moro. Mas naquela época ele parecia ser imparcial lá no STF. Mas existia essa questão. Ele estava conduzindo a prova, ele estava conversando com o Ministério Público. Imagina, a Vaza Jato, por exemplo, que destronou as mensagens do membro do Ministério Público com o Moro, mostrava claramente o juiz conversando com o Ministério Público. Uhum. E isso é normal numa investigação hoje em dia. Por quê? Porque o juiz, ele além de ser a pessoa que conduz a investigação, ele julga também. Então essa separação era uma separação muito necessária. Concordo com a Pires nesse aspecto. Não, e o engraçado é que, queridos, naquela época, o juiz de garantia foi suspenso, até porque o Supremo naquela época se dava bem com o Moro. Então, e agora? Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês, sim, menos o Jorge Viana. Novamente, o momento que nós estamos passando. Nem o Moro devia ter sido considerado aquele super-herói infalível com poderes absolutos para decidir sobre o bem e o mal. Inclusive, não deveria ter julgado os casos em que ele participou decretando medidas restritivas. Não deveria. Aqui não há nenhuma contradição, porque eu disse isso lá. E agora ele passa a ser o inimigo número 1 do país. Ora, de acordo com o quê? Ao sabor dos ventos?